Muito bem, seja bem-vindo à nossa aula de PRR. Uma vez meu filhinho leu essa sigla e falou: pai, por que tem alguém apitando? Na verdade é PRRR, que é o nosso processo de estudo na educação por princípios: pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Nós precisamos começar a pensar no PRR não só como uma metodologia, por isso eu chamei esse slide de enriquecendo ou como um método PRR. O PRR mostra que o professor domina o conteúdo acadêmico de sua disciplina. Ele é mestre no conteúdo que foi designado para ensinar. Nós, quando encaramos o professor, não pensamos em nada menos do que isso. Então, você precisa conhecer bem o seu conteúdo. E o professor também conhece a fundamentação bíblica de sua disciplina. Ele conhece o papel de sua disciplina no todo, os objetivos e os princípios da disciplina. Isso é muito importante também. Por que a disciplina existe? Quais são os princípios dela, as ideias guias dela? Ele estuda os 7 princípios. Os 7 princípios têm palavras-chave, distorções, aplicações. Eles são muito importantes. Então, ele estuda e conhece a natureza para até facilitar a aplicação desses princípios. Como é que funciona o PRRR? Primeiro, eles são um coral. Enquanto você estuda, eles são simultâneos, embora você queira organizá-los em sequência. Você, ao pesquisar, já está raciocinando e muito mais relacionando, o que não quer dizer que você não pode ter um plano em sequência, como também você vai ter, às vezes, um registro que é um ensaio decorrente desse plano de pesquisa. Eles são interdependentes, eles não são completamente independentes, nem completamente dependentes. Eles se complementam, eles se ajudam. Então isso é interdependência. E eles se aplicam a qualquer tipo de estudo. Você pode ensinar seu filho a fazer devocional usando esse método. Ele pode pesquisar no futuro em qualquer curso que ele fizer usando esse método. Seu aluno pode fazer isso também. Vamos ver cada um dos 4 passos brevemente. Primeiro, pesquisar. Veja só a definição dele: inquirir diligentemente e examinar em busca de fatos e princípios. Qual versículo bíblico, quais os versos bíblicos que melhor se aplicam a eles? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Né? Examinem as Escrituras, busquem as Escrituras. E aqui um diálogo com uma turma que às vezes buscava a Escritura por outra razão, para fundamentar a própria opinião, e não para ter opinião julgada pela palavra de Deus. Aqui no pesquisar nós queremos ter exatamente isso, expor o nosso conhecimento à palavra de Deus. E depois o versículo mor, que é porque essas tinham disposto o coração para buscar a lei do Senhor. No hebraico, darash significa investigar, desenterrar, pesquisar diligentemente. Quais são palavras-chave deste passo de pesquisa? Ler, obviamente, pesquisar, comparar definições, né? Definir, ver sinônimos e antônimos das palavras, estudar, são palavras-chave para nós aqui. Qual é o procedimento? Nossa, você já conhece o assunto, né? Então, partindo do pressuposto, você já sabe o assunto que você vai ensinar. Então, você vai estudar esse assunto na Bíblia. Depois, a partir do seu estudo bíblico, você vai definir as palavras-chave do conteúdo. Então, você vai estudar as palavras-chave e daí separar os versículos-chave que vão alimentar o entendimento bíblico desse conteúdo que você já conhece. Raciocinar, qual a definição? Identificar a causa ou a base por meio da qual se chega à conclusão, aquilo que se sustenta ou justifica. Versos bíblicos para nós. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Que palavra preciosa! Arrazoou, usou a razão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da mente, resultado de raciocínio do conteúdo nas Escrituras. Palavras-chave para nós: arrazoar, raciocinar, refletir, comparar, deduzir, pensar, sintetizar.
Vamos lembrar que refletir é a palavra-chave a respeito da renovação da mente, tema de uma outra aulinha que a gente vai ter daqui a pouco, na frente do curso. Qual é o procedimento? Nós vamos deduzir princípios a partir dos versículos que nós pesquisamos. Nós vamos escrever ideias guias baseados nesses princípios e versículos que vão nos levar do interno para o externo. Nós vamos esboçar o assunto na perspectiva bíblica e nós vamos identificar no que eu conheço do assunto e na perspectiva bíblica os rudimentos do assunto, para que a partir dos rudimentos meus alunos expandam o seu conhecimento. Relacionar é o terceiro passo. Qual a definição da palavra relacionar? Contar ou recitar, aplicar fato e verdade à vida e ao conhecimento. Verso bíblico, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta aula aqui era sobre quem é Jesus, a identidade de Jesus, o futuro, quem era Deus o Pai. E aí Jesus disse: vocês querem conhecer a Deus? Conheçam a mim. Prático, relacionado. Quais são as palavras-chave para nós aqui? Comparar, contrastar, ilustrar, exemplificar, exercitar, experimentar, dramatizar, discursar. Qual é o procedimento? Vamos relacionar esse conhecimento e esse estudo à vida acadêmica. Vamos relacioná-lo também à vida espiritual. Vamos revisar o conhecimento prévio que o nosso aluno tem. Vamos comparar e contrastar esse conhecimento com outras disciplinas. E vamos criar formas externas, exemplos de demonstrar e de praticar todo o raciocínio interno que nós fizemos. Por fim, registrar. A definição é escrever uma cópia oficial, regular e autêntica para a preservação do que foi estudado. Versículo, então, diz o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque ele riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Palavras-chave: redigir, desenhar, escrever, produzir, copiar, compor. Procedimento: escrever 2 parágrafos que sintetizem seus estudos. No caso do professor, você pode escrever um texto que você quer que os alunos leiam como livro-texto, além do material que você adota. E também aplicar esse conhecimento em produções mais criativas, como dramas, teatros, músicas, teses, poemas, pinturas e outras formas que a sua criatividade encontrar. Espero que essa reflexão rápida ajude a você a pensar um pouco mais sobre os 4 passos da educação por princípios.